crianças! Mais uma vez estamos aqui para contar uma história de reis da Bíblia. Quero saber se você se lembra do nome do primeiro rei de Israel: Davi, Saul, Salomão ou Samuel? Tempo! Isso, muito bem, crianças! Foi Saul! A história de hoje está lá na Bíblia também. Abra sua Bíblia e acompanhe lá no livro de 1 Samuel, no Velho Testamento. 1 Samuel, capítulo 16. Acompanhe lá a história sobre mais um rei da Bíblia. Na aula passada, aprendemos sobre Saul, o primeiro rei de Israel. Mas Saul desobedeceu a Deus e Deus ficou muito triste com ele e escolheu um novo rei. Mas como? Ele saiu e logo entrou outro? Não, crianças. Saul cada vez mais desobedecia a Deus. Sua vida, suas ações demonstravam que não respeitava e nem amava ao Senhor e a sua palavra. Numa linda manhã, crianças, Deus chamou Samuel, o profeta, o sacerdote, o representante de Deus, e disse para ele: Samuel, eu tenho um trabalho especial para você fazer. Desejo que você vá até Belém e procure por um homem chamado Jessé. Ele mora lá. Eu tenho escolhido um dos seus filhos para ser o próximo rei de Israel. E assim foi. Samuel chegou lá em Belém. Belém, você já ouviu esse nome? Sim, crianças, é a mesma cidade em que Jesus nasceu depois de muitos anos. Jessé morava lá e Jessé tinha muitos filhos. Jessé achava que um dos seus filhos guerreiros, fortes e maiores seria um dos escolhidos. Mas Deus não vê como o homem vê. Deus vê o coração. Está escrito lá em 1 Samuel 16, 7. Depois de todos os filhos se apresentarem, Deus não falou nada a Samuel que deveria ser um deles. E ele perguntou a Jessé: você não tem um outro filho? Ah, Jessé disse: eu tenho. Era Davi, crianças. Jessé disse: eu tenho, mas ele é muito pequeno. E mandou chamar Davi. Ele era um rapaz de boa aparência. Ele gostava de entoar cânticos ao Senhor, tocava sua harpa, cânticos de louvores ao Senhor. Davi amava o Senhor e o Senhor amava Davi, embora ele fosse o filho mais novo e apenas um simples menino pastor que cuidava de ovelhas. Naquele tempo, os meninos pastores não eram pessoas importantes, mas quando Davi apareceu próximo de Samuel, aí Deus falou com Samuel: Samuel, este é o novo rei de Israel, ungiu. E Samuel ungiu Davi como rei. Assim Samuel fez, mas Davi teve de esperar até que Deus dissesse para ele que ele poderia assumir o papel de rei. Até o momento certo que ele poderia subir ao trono. Ele teve, crianças, que ter paciência. Afinal de contas, ele ainda era um menino. Mas enquanto isso, Davi servia ao Senhor, louvando a Deus com a sua harpa. Vocês se lembram, crianças, que Davi tocava o seu instrumento, a sua harpa, para ajudar Saul a dormir, porque ele ficou muito perturbado depois que ele desobedeceu a Deus. Davi também, criança, mostrou-se corajoso. Um dia, ele foi levar alimento para os seus irmãos na guerra e um gigante chamado Golias estava rindo do povo de Deus porque não tinha nenhum corajoso que pudesse lutar contra aquele gigante. Davi confiava em Deus. Ele era tão corajoso, crianças, que ele já havia matado um leão e um urso para defender suas ovelhas. Davi pediu forças a Deus, confiou em Deus e foi até o riacho. Pegou 5 pedrinhas, guardou as pedrinhas
Uma dessas pedras ele colocou na sua funda, no seu estilingue. Ele usava isso como uma arma para defender as suas ovelhas. E ele pegou aquele estilingue, aquela funda, girou e jogou a pedra no gigante Golias. Aquela pedra, crianças, pegou no único buraquinho que tinha na sua armadura, na sua testa. E o que aconteceu, crianças? O gigante caiu. Os seus soldados, o exército inimigo saiu correndo de medo de Davi. E Davi aproximou-se do gigante, pegou a própria espada do gigante e cortou a sua cabeça. E assim ele venceu aquela guerra. O gigante morreu e Deus deu vitória. E sabe o que aconteceu, crianças? O povo passou a amar Davi, mas Saul começou a ter muita inveja. Certa ocasião, Davi teve que se esconder em uma caverna, pois Saul queria matá-lo. Mas Davi teve paciência e esperou o momento certo em que Deus o colocou no trono. Isso só aconteceu, crianças, depois que Saul morreu. Davi foi um grande guerreiro. Ele escreveu muitos salmos. Deus amava Davi. Davi amava a Deus. Davi obedecia a Deus. Quando nós agradamos ao Senhor, Ele nos abençoa, Ele nos dá coragem e permanece conosco. Davi esperou confiantemente no Senhor, teve paciência e reinou por 40 anos em Israel. Se você ora pedindo algo a Deus, por exemplo, alguém da sua família que você gostaria que servisse a Jesus junto com você, ou a cura de alguém, ou um problema que você vive em sua casa, tenha paciência em esperar quando Deus vai atender. Davi esperou, Deus o abençoou. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por essa história tão bonita de Davi e Golias, como ele venceu aquele gigante, como ele esperou a vontade do Senhor em colocá-lo no trono. Davi teve paciência e fez a vontade do Senhor. E o Senhor o abençoou, assim como Davi o esperou, ó Deus, que nós possamos ter paciência também e que o Senhor possa nos abençoar e dar-nos a sua graça todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Nossa escola bíblica acabou, crianças. Que linda a história de Davi e Golias. O rei Davi, ele esperou e vamos esperar também. Vamos esperar na nossa próxima EBD, nossa próxima escola bíblica, no próximo domingo. Espero você lá. Tchau!